Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 8 do livro de 2 Reis. Agora, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Também quero aproveitar para te fazer um convite muito especial. Hoje à noite na Evo nós vamos dar início a uma nova série. O tema da série do mês de dezembro na Evo vai ser gratidão. Isso mesmo, nós temos muito o que agradecer a Deus e por isso nós vamos falar sobre esse assunto, esse tema tão importante para o desenvolvimento da nossa fé e para o nosso crescimento também como homem e mulher de Deus, tá bom? Então hoje à noite na Evo, às 20 horas, série Gratidão, você não pode ficar de fora. Vamos lá, gente. 2 Reis, capítulo 8, segundo livro de Reis, no capítulo 8, tem 29 versículos. Nós vamos fazer a leitura aqui na íntegra, na versão NVI. O texto diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que lhe havia ressuscitado. Saia do seu país com a sua família e vai morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nessa terra que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir a sua casa e a sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi. Presta atenção nos detalhes, tá bom? Aqui está o grande detalhe desse texto. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus. Geazi, servo de Eliseu. Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar a sua petição ao rei para readquirir a sua casa e a sua propriedade. Geazi exclamou: "É esta mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou." O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então, ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das suas colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente quando disseram ao rei: "O homem de Deus está na cidade." Ele ordenou a Hazael: "Vá encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele. Pergunte-lhe se eu vou recuperar desta doença." Hazael foi encontrar com Eliseu, levando consigo de tudo o que havia de melhor em Damasco, um presente carregado por 40 camelos. Ao chegar diante dele, Hazael disse: "Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da sua doença." Eliseu respondeu: vai, diga, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele irá morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Hazael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar e perguntou a Hazael: "Por que meu senhor está chorando?" E ele respondeu: "Porque sei de coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre de suas mulheres grávidas." Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Aqui, na verdade, enquanto ele estava conversando com Hazael, Deus estava revelando acontecimentos futuros por conta desse mesmo rapaz. Hazael disse: "Como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim?" Eliseu respondeu: "O Senhor me mostrou que você se tornará o rei da Síria." Então Hazael saiu dali e voltou para o seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou o que Eliseu lhe disse, Hazael respondeu: "Ele me falou que certamente o Senhor vai se recuperar." Mas no dia seguinte ele apanhou um cobertor, encharcou-o e com ele sufocou o rei até matá-lo. E assim Hazael foi o seu sucessor. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo Josafá o rei de Judá, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos do rei de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, pelo amor ao seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeroão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando o seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Zair,
com todos os seus carros de guerra. Lá os edomitas cercaram a ele e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu com o cerco do inimigo, e o seu exército conseguiu fugir para casa. E até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa época, a cidade de Líbna também se tornou independente. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Jeorão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. O seu filho Acasias foi o seu sucessor. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atália, neta de Onri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprovava, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e saiu à terra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Hazael, rei da Síria. Depois, Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava dos seus ferimentos. Bom, gente, esse aqui é o texto. Tá na íntegra, vamos entender esse texto, vamos fazer a interpretação do texto. Aqui no capítulo 8, né, do segundo livro de Reis, apresenta, na verdade, uma série de acontecimentos muito significativos na história de Israel e também dos seus reis, e vai destacar o cuidado e a justiça de Deus. Então o texto começa com Eliseu orientando a mulher sunamita, aquela mulher que havia construído um quarto no andar de cima, né, para poder honrar a vida do profeta. O profeta profetiza que ela teria um filho, essa mulher não tinha filho, talvez pelo motivo de ser estéril, ou seu marido que tinha algum problema e também já tinha uma idade avançada. Então nasce um filho, esse menino morre, ela coloca na cama do profeta, vai buscar o profeta ora, o menino ressuscita. E essa mulher era tão boa, né, para o profeta, cuidava tanto desse homem de Deus, que quando Deus diz a ele, olha, a terra vai passar por um período de crise e fome, ele vai procurar a mulher e orienta ela a mudar de país, até que se restabelecesse, ou seja, finalizasse todo aquele tempo, período de crise. Então, essa mulher teve um filho ressuscitado, essa história foi narrada no capítulo 4 aqui do segundo livro de Reis, tá bom? Ela vai deixar a terra dela, ela vai buscar refúgio em outro lugar, em outra terra, o texto diz na terra dos filisteus, porque uma fome que queria durar 7 anos estava se aproximando. Ela obedece e depois dos 7 anos ela retorna, tentando ali buscar as suas propriedades, mas as propriedades já estavam ocupadas por outras pessoas. A mulher, então, ela vai pedir ao rei a restituição das suas terras, e ela também vai pedir para que o rei ali, de forma providencial, libere, né, entregue novamente a terra dela. E ali, Geazi surge na conversa. Lembra do Geazi, gente? Aquele que lá atrás, servo de Eliseu, Naamã veio da Síria com lepra, né? E aí o profeta manda ele se banhar no Rio Jordão, ele toma o banho, dá os 7 mergulhos deles ali e tudo mais, é curado, quer entregar uma oferta, o profeta não quer, Geazi vai atrás, recebe a oferta, e aí por conta dele ter pego algo que não era para ele, não era dele, por conta da mentira, né, pela ganância do coração, ele é acometido com a lepra, e ainda por cima, essa lepra vai alcançar, né, conforme uma maldição predita pelo profeta, as futuras gerações também de Geazi. E aqui aparece Geazi falando com o rei, né, contando os milagres, as maravilhas que Eliseu tinha feito, incluindo a ressurreição do filho dela. O rei, muito impressionado, ordena que a terra daquela mulher seja devolvida e que todos os rendimentos acumulados durante esses 7 anos também sejam entregues a ela. Aí o texto continua, entra aqui um novo acontecimento. Eliseu vai a Damasco, onde Ben-Hadad, o rei da Síria, estava muito doente. O rei envia Hazael, que era o seu oficial, né, para consultar Eliseu sobre a sua recuperação. Eliseu dá uma resposta ambígua, ou seja, o rei pode até se recuperar, mas ele vai morrer. Em seguida, Eliseu olha bem no olho de Hazael e começa a chorar, porque Deus dá a ele a visão que Hazael iria matar o rei, né, ia se tornar um rei opressor,
e que iria lutar contra Israel e que seria muito cruel contra Israel. Hazael retorna, mente a Ben-Hadad, o rei da Síria, né, dizendo que ele se recuperaria, mas depois ele mata o rei e assume o trono. Aí Jorão, filho de Josafá, lá do outro lado da história, assume o trono de Judá. Ele segue os caminhos ímpios do rei de Israel, por influência da sua esposa. Ele se casa com uma moça que era filha de Acabe, né? Como consequência, Judá vai enfrentar revoltas internas e externas, incluindo uma rebelião em Edom e Líbina. Apesar, né, da sua idolatria, Deus não destrói Judá por causa da aliança feita com Davi muitos anos atrás. Acasias, filho de Jorão, assume o trono de Judá. Ele também segue os caminhos perversos da casa de Acabe, porque é neto de Jezabel. E durante o seu reinado, ele se alia a Jorão, rei de Israel, para lutar contra Hazael, rei da Síria. Jorão é ferido na batalha e vai a Jezreel para se recuperar. Tá? Então aqui é literalmente um resumo interpretativo do texto que nós acabamos de ler. Agora, vamos trazer tudo isso para a prática, que é o que eu sempre digo, né? A grande sacada da palavra de Deus é a gente ler, entender e aplicar essa palavra nas nossas vidas. Então aqui no capítulo 5, lá no capítulo 5 de 2 Reis, a história bíblica narra, né? Fala sobre Naamã sendo curado da sua lepra e Geazi sendo amaldiçoado pela lepra. Então no capítulo 5 a gente vê, né, vê o relato da história que eu acabei de falar, quando Naamã é curado e Geazi, então, ele herda a lepra de Naamã. No capítulo 6, surge então uma história muito linda, onde Deus protege os seus, né, os seus filhos, o seu povo, com um exército de anjos, carros e cavalos. O exército sírio queria de qualquer jeito atacar os judeus. Eles estavam prestes a atacar quando Eliseu ora e envia um exército de anjos para levar o seu povo. Eliseu, então, ele evita a guerra, fazendo uma espécie de acordo de paz com os sírios. Porém, infelizmente, passa-se algum tempo e novamente os sírios vêm contra os judeus. Ben-Hadad aqui, o rei da Síria, vai levar o seu exército para as fronteiras de Samaria, vai fechar a entrada e a saída da cidade. Com isso, o povo não tinha como entrar e nem sair, ou seja, não tinha como entrar comida na cidade. Isso foi uma espécie de estratégia de batalha para vencer o povo sem precisar lutar. O resultado dessa estratégia era que o povo judeu se rendesse aos sírios, tornando-se escravos, né? E eles não podiam sair da cidade, e se saíssem seriam mortos. Porém, ficando, os alimentos já estavam acabando, foram acabando, e muitos deles já estavam morrendo. Era uma situação muito drástica, era um tal de mãe matar o seu próprio filho, uma loucura para comer. Era se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, como diz o ditado popular. A fome era tanta que a cabeça de um jumento custava uma verdadeira fortuna. Cocô de pombo, aqui usado para esterco, serviu de comida para o povo e também custava muito, né? Ninguém tinha condição de comprar nada, a situação só estava piorando a cada momento. Aí o rei de Israel, sem ter o que fazer, importante salientar também que o povo estava naquela situação por conta da desobediência do rei e do povo, um rei mau, um povo mau, um rei desobediente, um povo desobediente que foram entregues à sua própria sorte. Então, o rei, sem saber o que fazer, ainda tem que julgar a causa de duas mulheres que tinham feito um acordo de comer os seus próprios filhos. Uma mãe mata e cozinha o seu filho para que no outro dia a outra também pudesse comer, para ambas se alimentar, né? Mas uma descumpriu o acordo e aí foram levar essa causa ao rei. Ou seja, uma situação de fome, de miséria, uma crise tamanha que as mães estavam matando seus próprios filhos pequenos para ter o que comer, um verdadeiro caos. Mas no meio de tudo isso, surge a história de 4 leprosos que estavam na porta da cidade, desesperados de fome, desesperados. Eles resolvem tomar uma atitude. Os leprosos estavam fadados à morte já. Sobre a vida deles já existia uma sentença de morte. Eles não tinham mais nada a perder. Então eles resolvem arriscar suas próprias vidas, ou melhor dizendo, o restinho da vida que eles tinham, porque já não tinha muito, né? Uma atitude simples que mudou o destino de toda uma nação, de todo um povo. Agora você precisa entender já uma lição. Sem atitude as coisas não acontecem na sua vida. Muitas vezes fica esperando, né, cair do céu, a morte da bezerra, sei lá,
tem que ter atitude para as coisas acontecerem. Aí Deus vai bradar por meio da vida de 4 leprosos. Mas o que mais me chama a atenção aqui nesse texto é que mesmo morrendo, mesmo fadado à morte e ao caos, eles tiveram a consciência. O texto diz que primeiro eles comem, eles bebem, eles pegam os despojos de guerra, ouro e prata, sabe-se lá para quê, né? Eles já estavam quase morrendo de lepra, mas mesmo assim, isso demonstra que tinha algo no coração deles que apontava para ganância e cobiça. Isso fazia parte da vida daqueles homens. A mesma ganância que levou Geazi a receber a maldição de lepra e ainda prejudicou toda uma geração, porque a partir dali, todos eles vão... A maldição que o profeta havia proferido é que todos os filhos, netos e bisnetos de Geazi iriam literalmente sofrer de lepra. Então, olha só, a ganância, né? Por conta da cobiça, da ganância, esses homens estavam ali ainda querendo despojos de guerra. Mesmo morrendo, ainda queria acumular riqueza na terra. Aqui está o ponto-chave da ministração de hoje, para onde eu quero te levar. O capítulo 8, no verso 4, diz assim: Passado algum tempo, o rei de Israel estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu. O rei estava falando com quem, gente? Geazi, o leproso? Olha só que interessante. Leproso não tinha que ficar em leprosário, distante de tudo e de todos? Deixa eu continuar o texto. O rei queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Nesse momento, uma mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então Geazi disse: ó rei, aqui está essa mulher. E aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou. Vamos entender isso aqui, gente? O rei estava conversando com Geazi, o servo de Eliseu. Aquele que tinha sido amaldiçoado por lepra, que tinha destruído o futuro das suas próximas gerações. Eu não sei se você sabe, mas os leprosos não podiam conviver em comunidade. Eles precisavam ser reclusos, excluídos da sociedade, e eles iam para lugares chamados de leprosários, até morrer ou ser curado. E é aqui que está a lição de hoje. Que toda maldição é quebrada quando você vence a sua debilidade e faz a coisa certa. É isso mesmo, toda maldição é quebrada quando nós vencemos as nossas debilidades e passamos então a fazer aquilo que é certo diante dos olhos do Senhor. Eu já tinha antecipado aqui para vocês, nos capítulos anteriores, né, que Geazi era um dos 4 leprosos de Samaria. Um dos 4 leprosos era Geazi, né, o servo de Eliseu. Quando ele reconhece as suas debilidades, mentira, ganância e cobiça, ele é curado, é restituído e a sua geração não é mais condenada. Olha só o que diz em Êxodo, capítulo 20, Deus castiga até a 4ª geração daqueles que desobedecem. Geazi havia desobedecido o homem de Deus, porque o homem de Deus não quis a oferta. Na verdade, a oferta já tinha um destino. A serva de Naamã, uma menina capturada e levada como um despojo de guerra para servir a mulher de Naamã, foi essa menina que fez a indicação do profeta Eliseu. Ela poderia estar ali tomada por raiva. O homem que arrancou ela de casa provavelmente matou os pais, arrancou aquela menina de casa e ainda assim ela indica aquele homem para ser curado da sua dor. Ou seja, isso mostra o quanto essa menina era uma verdadeira facilitadora de milagres, que não deixou se envolver com um sentimento da raiva, da angústia, né? Ela na verdade só reverberou o que ela tinha de bom, indicando a cura ainda para Naamã. Ou seja, se alguém deveria receber uma oferta nessa história, seria essa menina. Então foi por isso a causa de Eliseu recusar a oferta. Eliseu precisava, a escola sacerdotal precisava, Eliseu recusa. É mais ou menos assim: faz o que tem que ser feito com esse dinheiro, não é para mim que você tem que dar. Aí Geazi, tomado pela ganância, pela cobiça, vai atrás de Naamã e pede para ele. Aí ele recebe uma maldição, que só é quebrada quando ele vence a debilidade e passa a fazer o que é certo. Era mais ou menos assim: ó, você vai ser punido. Só que essa punição não é para tua morte. Essa punição é para você entender que você fez algo errado. E quando você consertar o seu erro, quando você parar de arrumar problema, conforme a ministração de domingo passado na igreja, para quem estava, né, para quem assistiu no YouTube ou presencialmente, quando você para de criar problema, ou melhor dizendo, quando você parar de criar problema, aí Deus entra e começa a restaurar a sua vida. Então,
Geazi arrumou um problema porque ele pegou algo que não era dele. Isso gerou uma maldição sobre a vida dele. E se a gente for levar ao pé da letra o texto, tá bom? Eu tô trazendo aqui a minha interpretação do texto. Se a gente for levar ao pé da letra, a gente não pode afirmar que Geazi era um dos leprosos de Samaria, mas eu vou defender a minha tese. Agora, por todo o contexto, sim, Geazi era o leproso de Samaria. Existem correntes teológicas de interpretação que dizem sim e outras que dizem não. As que dizem não, eles chegam à conclusão de que a lepra de Geazi era de um nível raso, ou seja, o que não impedia ele de continuar o seu ministério. Portanto, a lepra não impedia ele de transitar no meio do povo, vivendo em comunidade. Então essa é uma corrente teológica, uma corrente que estuda a Bíblia e que entende isso. Agora, vamos para a Bíblia, porque a Bíblia, ela se explica. Eu não preciso de explicação teológica, eu preciso de Bíblia. Levítico 13:14, o livro das leis, aborda literalmente a questão da lepra. No capítulo vai falar acerca da contração da doença, da lepra, e nesse mesmo capítulo, no capítulo 13 fala da contração e no 14 fala da cura da doença. Depois você lê aí, tá bom? Toda pessoa que tivesse algum tipo de infecção de pele, naquela época, deveria imediatamente ser levada ao sacerdote, que prontamente iria examinar aquela pessoa. Aí o texto vai dizer que se a infecção já tivesse no nível agudo, essa pessoa seria levada imediatamente a um leprosário, a uma reclusão, para não contaminar outras pessoas. E por lá deveria ficar até morrer ou ser curada. Então, se essa pessoa fosse curada, voltava para viver em comunidade. Ou, se morrer, aí tinha que enterrar, fazer todo o procedimento funeral, tá bom? Era assim a lei. Agora, se a infecção fosse de um nível baixo, algumas perebas na pele, algumas feridas, mesmo pequenas feridas em tom de pele ainda normal, ainda assim essa pessoa teria que ficar num pré-leprosário, ou seja, numa pré-reclusão, Ficaria ali numa espécie de enfermaria antes de ir para a UTI, vamos dizer assim, para facilitar a sua vida. Aí depois de 7 dias, essa pessoa seria examinada pelo sacerdote. Essa mesma abordagem aconteceria mais 7 dias, e aí o sacerdote é que daria o diagnóstico. Se a pessoa melhorou, a mancha sumiu, ele voltava para viver em comunidade. Se não, ele tinha que sair do pré-leprosário e viver num leprosário junto com os outros leprosos. Então, a lei apontava para isso. Essa era a lei. Então, segundo a Bíblia, um leproso, em hipótese alguma, poderia conviver no meio do povo. Tá? Então, essa linha de teologia afirma que Geazi era um dos leprosos. E quando a gente diz que não, é uma teologia errônea. Então Geazi, ele foi curado não apenas da sua lepra no corpo físico, mas ele também foi curado de toda a ganância. E somente depois de ser curado da sua própria ganância é que ele pôde experimentar o favor de Deus sobre a vida dele. Um dos 4 leprosos de Samaria, podemos afirmar que era Geazi. Quando ele entende, junto com os outros, nós estamos comendo, bebendo e pegando despojos de guerra. Mas e as outras pessoas que estão com fome? Ali é a cura. Ali ele é tomado de uma consciência espiritual de que não era só para ele. Quando ele volta para avisar, aqui muito provavelmente, o rei gosta tanto daquela situação que promove ele a ser um dos seus conselheiros. Por isso que ele estava ali ouvindo Geazi falar acerca do profeta Eliseu. Olha que história linda, gente. Toda maldição é quebrada quando vencemos as nossas debilidades e fazemos as coisas certas. Esse é o tema, a nossa lição de aplicação prática de hoje. Toda maldição é quebrada quando vencemos as nossas debilidades e passamos a fazer as coisas certas que agradam o coração de Deus. Amém, gente? Glória a Deus! Sendo assim, nós finalizamos mais um capítulo aqui do 2º livro de Reis. Agora eu quero te convidar a agitar as redes sociais, tirar print da tela, postar na sua rede social, me marcar para eu repostar tudo, curtir, comentar e compartilhar em nome de Jesus. E não se esqueça, hoje à noite na Evo nós vamos iniciar uma série com o tema gratidão.
gratidão. Vamos aprender tudo sobre a gratidão, tá bom? A gratidão agrada o coração de Deus, a gratidão abre portas para a gente viver o melhor tempo das nossas vidas, então não fique de fora. Se você não é de São Paulo, mora em outra cidade, outro estado, outro país, você pode acompanhar pelo Evo TV, aqui no YouTube também, o nosso canal da igreja Evo TV, Evo de Evolução TV. Agora, se você é de São Paulo, vem para Evo em nome de Jesus, eu quero te encontrar hoje à noite às 8 horas na igreja, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, quero te ver hoje à noite na Evo e amanhã aqui no Evolução Diária. Deus te abençoe!